Alô, alô, freguesia! Vai chegando, minha senhora, pode chegando no caminhão, que hoje nós vamos falar de crise e superação neste tempo de transição. Portanto, abra o coração e vem com o posadão! Hoje, minha gente, estamos continuando com o estudo de Eles Estão no Meio de Nós. Muito obrigado a você que está acompanhando essa série, que está deixando seu comentário. É sempre muito gostoso essa interação. É sempre muito legal aprender com aquilo que você tem para dividir aqui no canal. Então não passa só ileso a esse vídeo não, deixe o seu comentário, participa da nossa comunidade, veja o que as outras pessoas estão comentando também, que isso é muito importante. Nessa troca a gente aprende muito mais do que às vezes simplesmente ouvindo ou assistindo o vídeo. Então mesmo que você esteja ouvindo aí no seu trabalho ou no caminho para algum lugar, quando você der uma paradinha, deixe seu comentário, deixe seu joinha, fala com a gente. Isso é muito legal. Obrigado a você que está acompanhando com o livro na mão. Espero que você esteja gostando da experiência de leitura, porque essa é a nossa missão, é impulsionar a transformação do planeta, impulsionar o mundo de regeneração, a transição planetária, levando conhecimento integral, o ser integral, priorizando a perfeita harmonia para muito além dos limites da realidade onde nos contemos. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje nós vamos estudar, e eu quero fazer um comentário com você da página 98 até a página 104, e nós estamos finalizando o capítulo A Falência do Paradigma Atual. E falando de crise e superação, dos períodos de transição, né? O comentário, tanto que o Dr. Paulo César Frutuoso quanto o Dr. Sérgio Felipe fazem aqui, tem muito a ver com aquela história que eu contei no último vídeo, né? De estar arrumando o guarda-roupa, arrumando o armário, quer dizer, você tem que tirar tudo para fora, refazer o paradigma, né? Colocando as prateleiras, depois você retorna as coisas ali. Agora, quando você começa quando você chega num ponto onde você diz que não dá mais, né? É o ponto da crise. E mesmo a crise, ela tem os seus ciclos. Se você estudar, eu andei dando uma pesquisada, até circulou aí alguns gráficos esses dias na internet, alguns mais precisos, outros menos precisos, mas o fato é que há um ciclo. De tempos em tempos, a gente vive uma crise econômica, uma depressão, e daí uma retomada de crescimento, uma ascensão, um período de estagnação e novamente uma crise. Parece que há uma maré nos ciclos econômicos, nos ciclos religiosos, nos ciclos sociais, por exemplo. A gente vive muito aquilo que a escola hermética vai chamar de lei do ritmo. Tudo tem as suas marés, tudo é pendular, né? Mesmo na nossa vida, nós muitas vezes vivemos esse pêndulo também. Então, por que não aconteceria a mesma coisa com as fases do planeta? Então, de ciclos em ciclos, a humanidade vai caminhando de crise à superação, de crise à superação. Chega-se a um ponto de crise, onde se percebe que o paradigma já não funciona mais. E daí vem o impulso da superação que nasce de um processo interior dos seres que vivem aquela crise. Não é nenhum insight de fora, não é nenhum cara de fora, não, é olhar para dentro. E mesmo os caras de fora têm que falar algo que cai aí dentro de você, de mim, de nós, e faça geminar. Ninguém vai dar nada para ninguém, porque ninguém recebeu nada também. Tudo é mérito, tudo é um processo de busca. Agora, a superação, para esses ciclos que se renovam, ela nasce realmente de um processo de contato com o seu interior. Lembra lá do oráculo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. O cerne da questão, ou
o grande estopim da transformação é o conhecimento. Conhecimento da realidade que nos cerca, mas também o conhecimento interno de quem somos nós de fato. A partir do nosso conhecimento interior e das leis que nos cercam, é possível exercer domínio, ou seja, é possível exercer autonomia, é possível decidir que o paradigma atual não funciona e é preciso buscar um novo. E a partir dessa decisão, desse domínio, ocorre a transformação. Porque, na verdade, no processo de autoconhecimento, nós vamos descobrindo as potencialidades latentes em nós, aquilo que está latente, que está adormecido, que está aqui como energia potencial, mas não cinética, ainda não ganhou movimento. Né? Agora, quando eu entro em contato com a minha essência e eu a domino, eu a compreendo, eu conheço as causas, eu não só sei o funcionamento, mas sei as razões do funcionamento do meu próprio ser, eu exerço esse domínio e escolho uma direção. E isso é bonito, gente. Escolho uma direção, escolho a transformação, escolho mudar o paradigma, escolho melhorar o modus operandi das coisas. O autoconhecimento, portanto, é um processo chave em toda essa história. Agora veja o autoconhecimento como se vende aí nos livrinhos de autoajuda, nas livrariazinhas livrarias de espiritualidade, né, de autoajuda, blá blá blá. Ele tem um certo limite, porque todo mundo tem cagaço de falar de uma coisa chamada espiritualidade, né? Poucos autores se arriscaram de forma competente a desvendar esse lado transcendental do ser humano. Porque o autoconhecimento, conhecer a si mesmo para dominar a si mesmo e transformar a si mesmo, passa pelo processo de reconhecer a nossa natureza. Coisa que é ainda muito difícil para um mundo extremamente mercenário, capitalista, materialista. Passa pelo processo de reconhecer, de ver que o centro da nossa identidade não é o nosso cérebro, mas é o nosso espírito, a nossa natureza espiritual. E dentro, se a questão espiritual, ela é tão importante para o processo de pleno autoconhecimento, porque você acaba se realizando como ser multidimensional, você não é apenas um aglomerado de átomos no plano físico, a sua manifestação se estende pelos planos mentais e espirituais também. Veja o que acontece. É preciso que haja uma chave para o qual você acesse essa parte de você. Essa chave é a mediunidade. O pleno autoconhecimento só acontece através do exercício mediúnico. Mas como assim mediunidade, Juliano? O contato com a espiritualidade, o contato com a sua natureza espiritual. E eu diria mais, a sua habilidade inata, a minha habilidade, a nossa habilidade inata de sintonizar, de se conectar e de comunicar-se, de se comunicar com esses planos espirituais, com essa realidade espiritual da qual nós todos somos cidadãos e fazemos parte. E a partir dessa comunicação exercer um quarto ponto, que é a realização conjunta, em parceria. Não é? Não é que o Espírito vai mandar você fazer e você vai fazer. Pelo amor de Deus, nós já passamos dessa fase de fé burra, onde uma pessoa manda e o outro faz sem pensar, meu Deus do céu. Mas não, esse contato íntimo, interior com esses planos espirituais, primeiro despertam em nós o senso da nossa real natureza espiritual, ponto número 1. Ponto número 2, isso amplia a nossa noção de autoconhecimento. Eu não só passo a saber como sou, mas passo a compreender melhor por que sou como sou. E o que é preciso mudar para ser diferente ou para atingir a máxima potência do meu ser. E terceiro ponto, eu descubro que há a possibilidade de uma interação, de um intercâmbio. E eu percebo também que aquilo que está manifesto ao meu redor são apenas efeitos de um mundo maior das causas. Que as causas que originaram os efeitos que me cercam não são desse plano físico. Logo eu começo a atuar, eu começo a conviver, eu começo a transitar pelo mundo das causas. Causa e efeito.
Nem sempre é possível você ver a causa de um efeito aqui no plano físico, porque as causas estão fora desse plano. Percebe que coisa interessante isso? Agora, para que esse exercício de espiritualidade aconteça, é preciso uma coisa chamada fé. Agora, fé raciocinada, fé racional, fé inteligente, fé como foco mental que nos move para além da realidade onde nos contemos. Vou repetir para você que estava aí meio distraído, presta atenção. Fé como foco mental que nos move para além da realidade onde nos contemos. Errei. Fé como foco mental que nos move para além da realidade onde nos contemos. Não uma fé que simplesmente acredita. Porque o Posati escreveu aqui no livro, então... Não, mano, pensa. Fé como foco, fé como raciocínio sistêmico. Quando você compreende que você faz parte e que você está manifesto em diversos planos de realidade e que o que acontece num plano afeta todos esses planos e que a sua postura diante da vida e diante do teu propósito fará mover esses planos ainda mais na descoberta de si mesmo. E a descoberta de si mesmo é a descoberta do seu próprio espírito, da sua natureza espiritual. E a descoberta da sua natureza espiritual te leva a um processo de sintonia, conexão, comunicação e realização ao lado desses seres. Isso desencadeia transformação. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Há um fluxo, gente, quando nós sintonizamos com as novas realidades, com as novas perspectivas, com os novos pontos de vista. Há um fluxo, Emmanuel vai falar isso aqui, deixa eu ver, lá em Pensamento e Vida. Lembra que a gente adorava ler um Pensamento e Vida aqui? Ele vai falar das mentes celestes que se desdobram ao nosso encontro. Gente, isso é maravilhoso. Depois volto no Emmanuel, não tem problema. A questão é que fé e autoconhecimento caminham juntos, né? O autoconhecimento como esse processo de olhar para si, descobrir a sua própria natureza, a fé como o foco mental que nos transporta para além dos limites da realidade onde nos contemos. Todo esse processo vai nos ajudar a superar a crise que nós estamos passando para a construção do novo mundo. E veja que coisa fantástica, porque aqui em Plantão de Respostas, o livro de Chico Xavier, ele responde perguntas do Pinga Fogo, e olha só que coisa, isso aqui eu estou colocando na nova palestra sobre o Data Limite. Pergunta-se assim para ele, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isso é, como ocorrerá a transformação do planeta Terra de planeta de provas e expiações para o de regeneração. Veja os 3 pilares que Emmanuel aponta na resposta. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Busca da espiritualização é o desfecho de todo o movimento de autoconhecimento. É o desfecho de tudo isso que nós temos falado. Da fé não mais como um acreditar cego, mas como uma decisão mental, um foco mental que nos move para além da realidade onde nos contemos. Um processo de espiritualização que é a conclusão de toda uma jornada de autoconhecimento quando se descobre a natureza espiritual do próprio ser. Ponto número 1. Quando isso acontecer, ou o movimento cada vez maior que está levando à espiritualização da humanidade livre das amarras religiosas, é o primeiro ponto. Segundo ponto, superação das dores sociais, diferenças sociais, erros na distribuição dos bens, dos serviços, dos alimentos, da energia. Veja quanta coisa nós temos. Reforma da medicina, uma medicina mais integral, integrativa, que compreende o ser humano como um todo em sua natureza, também espiritual. Superação das dores. Terceiro ponto, construção de uma nova sociedade. Quem sabe um novo modelo econômico, quem sabe um novo modelo democrático, quem sabe uma evolução, quem sabe o contribucionismo, quem sabe qual será o novo sistema que vai construir uma nova sociedade mais colaborativa, mais solidária, mais justa. Percebe? São 3 os viés, todos eles enraizados profundamente
na questão do autoconhecimento. Portanto, meu querido, minha querida, eu convido, e esse é um convite para todos nós, que nós tenhamos fé, foco mental, para nos mover para além do limite da realidade onde nos contemos e despertar para a natureza espiritual do nosso ser. Isso é um passo de crise, mas também é um passo que vai despertar em nós muita crise e muita superação. Isso é transição planetária. Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante. We got love that we'll never need to hide.